Você sabia que alguns medicamentos que você toma regularmente podem estar colocando sua saúde em risco sem que você sequer desconfie? O que muitos não percebem é que os rins, órgãos responsáveis por filtrar e eliminar as toxinas do corpo, são extremamente sensíveis a certos medicamentos comuns. Por isso, é fundamental estar informado sobre os riscos ocultos que esses remédios representam, especialmente se você já tem condições de saúde pré-existentes. Neste vídeo, vamos revelar os 10 medicamentos mais perigosos para os seus rins, mostrar como você pode evitar danos e ainda ensinar alternativas que podem salvar sua saúde. Você pode estar se perguntando: será que estou usando algum desses medicamentos sem saber dos riscos? Ou então, quais são os sinais de que meus rins podem estar sendo prejudicados? E mais importante, como posso continuar tratando minhas condições de saúde sem comprometer a função renal? Fique conosco até o final deste vídeo para descobrir as respostas a essas perguntas e aprender como proteger seus rins de forma eficaz. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma atualização. E nos diga nos comentários de onde você nos assiste, adoraríamos saber. Medicamentos que causam danos aos rins, o que você precisa saber? Quando falamos em medicamentos, raramente pensamos no impacto que eles podem ter em nossos rins. Órgãos essenciais para filtrar toxinas do corpo. Medicamentos nefrotóxicos, usados para tratar desde pressão alta até infecções graves, podem causar sérios danos aos rins se não forem administrados com cautela. Embora eficazes, seu uso exige monitoramento rigoroso, especialmente em pessoas com problemas renais pré-existentes. Ao longo deste vídeo, vamos explorar esses medicamentos e oferecer dicas práticas para minimizar os riscos, garantindo a proteção da sua saúde renal. Medicamento 1. Diuréticos. Os diuréticos são frequentemente prescritos para tratar condições como hipertensão e edema, sendo essenciais para ajudar o corpo a eliminar o excesso de líquido. No entanto, o que muitos não percebem é que, ao forçar os rins a trabalhar mais para expelir água e sal, esses medicamentos podem acabar causando desidratação. E a desidratação é um dos principais gatilhos para a lesão renal aguda. Remédios como furosemida e hidroclorotiazida, amplamente utilizados, são exemplos de diuréticos que, se não forem administrados com cautela, podem colocar seus rins em risco. É por isso que o acompanhamento médico é crucial, especialmente em pacientes idosos ou aqueles com histórico de problemas renais, para ajustar as doses e monitorar a função renal regularmente. Além disso, é vital entender que, embora os diuréticos possam ser necessários para controlar a pressão arterial ou reduzir o inchaço, o equilíbrio é a chave. Exagerar na dose ou negligenciar a ingestão adequada de líquidos pode transformar um medicamento benéfico em um agente nocivo. Por exemplo, se você perceber que está urinando demais ou se sentindo excessivamente seco, pode ser um sinal de que seus rins estão sendo sobrecarregados. Nestes casos, um simples ajuste na dosagem ou até mesmo a substituição por outro tipo de medicamento pode fazer toda a diferença. Portanto, converse sempre com seu médico e mantenha seus exames em dia para garantir que os diuréticos estejam cumprindo seu papel sem comprometer a saúde dos seus rins. Medicamento 2. Anti-inflamatórios não esteroides. Os anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno e o naproxeno, são amplamente utilizados para aliviar dores e inflamações. Apesar de sua eficácia, o uso prolongado ou inadequado desses medicamentos pode ser prejudicial aos rins, especialmente em pessoas com problemas renais pré-existentes. Esses anti-inflamatórios atuam inibindo uma enzima que protege o revestimento dos vasos sanguíneos nos rins, o que pode reduzir o fluxo sanguíneo e, eventualmente, causar lesão renal. Imagine alguém que toma esses medicamentos diariamente para dores crônicas, sem considerar os riscos a longo prazo. Esse cenário pode ser evitado com o uso consciente e o acompanhamento médico regular. Além disso, é importante considerar alternativas aos anti-inflamatórios, especialmente para quem precisa usá-los com frequência. Métodos como fisioterapia, exercícios físicos moderados ou até mesmo outros tipos de analgésicos que não possuem o mesmo impacto sobre os rins podem ser explorados. Se você se encontra em uma situação onde os anti-inflamatórios são necessários, a dica é sempre conversar com seu médico sobre a dose mínima eficaz e avaliar a possibilidade de substituição por terapias menos agressivas.
Cuidar da saúde renal é um investimento a longo prazo que pode evitar complicações sérias no futuro. Medicamento 3. Inibidores da enzima conversora de angiotensina. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina são amplamente prescritos para tratar hipertensão e insuficiência cardíaca. Embora esses medicamentos sejam eficazes em controlar a pressão arterial, eles podem, em alguns casos, comprometer a função renal, especialmente em pacientes com estenose das artérias renais ou insuficiência renal pré-existente. A razão é que os inibidores da enzima conversora de angiotensina podem reduzir o fluxo sanguíneo para os rins, o que é crítico para o funcionamento adequado desses órgãos. Um exemplo comum é o enalapril, um medicamento muito utilizado, mas que requer monitoramento cuidadoso. Para aqueles que precisam usar inibidores da enzima conversora de angiotensina, é essencial que haja um acompanhamento médico rigoroso. Exames regulares de sangue e urina são recomendados para verificar como os rins estão respondendo ao tratamento. Caso haja algum sinal de deterioração da função renal, o médico pode ajustar a dose ou até mesmo substituir o medicamento. É essa vigilância constante que permitirá o uso seguro dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, garantindo que seus benefícios sejam alcançados sem comprometer a saúde renal. Não subestime a importância de seguir essas orientações, pois a prevenção é sempre o melhor remédio. Medicamento 4. Antibióticos aminoglicosídeos. Os antibióticos aminoglicosídeos, como a gentamicina e a tobramicina, são extremamente eficazes no tratamento de infecções bacterianas graves, mas também são conhecidos por seu potencial nefrotóxico. Esses medicamentos podem causar danos diretamente às células dos rins, levando a uma condição chamada de nefrotoxicidade, que pode resultar em insuficiência renal aguda se não for gerenciada adequadamente. Pacientes que já têm comprometimento renal ou que necessitam de tratamentos prolongados com esses antibióticos estão particularmente em risco. Devido a esses riscos, é imperativo que o uso de antibióticos aminoglicosídeos seja sempre supervisionado por um profissional de saúde, com monitoramento frequente da função renal. Testes de sangue e ajuste de dose são essenciais para minimizar o risco de danos aos rins. Em muitos casos, a escolha do antibiótico é inevitável, mas, com a devida cautela, é possível tratar a infecção sem causar prejuízos à saúde renal. A chave é a personalização do tratamento, considerando as condições específicas de cada paciente. Medicamento 5. Ácido zoledrônico. O ácido zoledrônico é um medicamento utilizado para tratar osteoporose e outras condições ósseas, ajudando a prevenir fraturas em pacientes com perda óssea significativa. No entanto, o que muitos não sabem é que o ácido zoledrônico pode reduzir a função renal, especialmente em indivíduos que já apresentam alguma forma de comprometimento renal. O mecanismo por trás disso envolve a sobrecarga dos rins na filtragem deste medicamento, o que pode levar a lesões renais se não houver monitoramento adequado. Para garantir que o tratamento com ácido zoledrônico seja seguro, é essencial realizar exames de função renal antes de iniciar o tratamento e periodicamente durante o uso do medicamento. Além disso, manter-se hidratado e seguir rigorosamente as recomendações médicas pode minimizar os riscos. Se houver qualquer sinal de deterioração da função renal, o médico pode ajustar o tratamento ou considerar alternativas menos agressivas. É uma questão de equilíbrio entre tratar a condição óssea e proteger os rins. Medicamento 6. Contrastes radiológicos iodados. Os contrastes radiológicos iodados são amplamente utilizados em exames de imagem, como tomografias, para melhorar a visualização das estruturas internas do corpo. Contudo, esses agentes de contraste podem ser nefrotóxicos, especialmente em pacientes com doenças renais pré-existentes. A nefropatia induzida por contraste é uma condição na qual a função renal é prejudicada após a administração do agente de contraste, podendo levar a complicações sérias, incluindo insuficiência renal aguda. Para minimizar o risco, é importante que os médicos avaliem cuidadosamente a função renal dos pacientes antes de administrar contrastes iodados, especialmente em indivíduos que já apresentam risco aumentado. Em alguns casos, a hidratação prévia e posterior ao exame pode ajudar a proteger os rins. Alternativas ao contraste iodado, como o uso de contrastes à base de gadolínio, podem ser consideradas, dependendo do tipo de exame e da condição do paciente. A prevenção é a melhor forma de evitar danos renais desnecessários. Medicamento 7.
Antivirais específicos. Antivirais como aciclovir e tenofovir são fundamentais no tratamento de infecções virais, como o herpes e o HIV, respectivamente. No entanto, esses medicamentos podem causar insuficiência renal aguda, especialmente em doses elevadas ou quando usados por períodos prolongados. O aciclovir, por exemplo, pode formar cristais nos rins, levando a obstruções que prejudicam a filtração do sangue. Já o tenofovir pode causar danos diretamente às células renais, um risco que deve ser monitorado de perto. Para evitar esses problemas, é fundamental que o tratamento com antivirais seja acompanhado de perto por um profissional de saúde, com monitoramento constante da função renal. Isso inclui testes regulares de creatinina e outros marcadores renais. Ajustes na dose ou a substituição do medicamento por outra opção, menos nefrotóxica, podem ser necessários, dependendo da resposta individual do paciente. A conscientização sobre esses riscos e a comunicação aberta com o médico são essenciais para um tratamento antiviral seguro. Medicamento 8. Vancomicina. A vancomicina é um antibiótico potente, utilizado no tratamento de infecções graves, como as causadas por bactérias resistentes a outros antibióticos. Embora eficaz, a vancomicina é conhecida por sua nefrotoxicidade, especialmente em doses altas ou em pacientes idosos. Esse medicamento pode causar danos diretos aos rins, levando à insuficiência renal aguda se não for cuidadosamente monitorado. O risco é ainda maior em pacientes que já apresentam algum grau de disfunção renal ou que estão tomando outros medicamentos nefrotóxicos concomitantemente. Dado o seu potencial nefrotóxico, o uso de vancomicina requer monitoramento rigoroso da função renal, com ajustes de dose baseados em testes de sangue regulares. Além disso, a duração do tratamento deve ser limitada ao mínimo necessário para evitar complicações. Se você está em tratamento com vancomicina, é essencial seguir as orientações médicas e relatar qualquer sintoma de desconforto, como diminuição na quantidade de urina ou inchaço. Esses sinais podem indicar problemas renais, que precisam ser abordados imediatamente. Medicamento 9. Empagliflozina. A empagliflozina é um medicamento inovador que tem sido utilizado para proteger os rins em pacientes diabéticos, reduzindo o risco de insuficiência renal e outras complicações associadas ao diabetes. Contudo, em alguns casos raros, a empagliflozina pode ter o efeito contrário, causando insuficiência renal aguda. Isso pode ocorrer em pacientes com desidratação ou outras condições que reduzem o volume de sangue nos rins, tornando-os mais vulneráveis aos efeitos desse medicamento. Para minimizar os riscos, é fundamental que o uso de empagliflozina seja acompanhado de perto por um médico, com monitoramento regular da função renal. Pacientes devem ser orientados a manter-se bem hidratados e a relatar qualquer sintoma incomum, como fadiga extrema ou urina escura, que podem indicar problemas renais. A empagliflozina é um exemplo de como um medicamento pode ser uma faca de dois gumes, trazendo grandes benefícios quando utilizado corretamente, mas também apresentando riscos que não devem ser ignorados. Medicamento 10. Foscarnet. O Foscarnet é um antiviral utilizado no tratamento de infecções virais graves, como aquelas causadas pelo citomegalovírus em pacientes imunocomprometidos. Embora seja um medicamento vital em certos casos, o Foscarnet é conhecido por seu alto potencial de nefrotoxicidade. Ele pode causar danos significativos aos rins, especialmente se administrado em doses elevadas ou em pacientes já predispostos a problemas renais. A toxicidade renal do Foscarnet ocorre porque ele pode se depositar nos túbulos renais, causando inflamação e obstrução, o que compromete a capacidade dos rins de filtrar adequadamente o sangue. Devido a esses riscos, o uso do Foscarnet requer uma supervisão médica rigorosa, com monitoramento constante da função renal antes, durante e após o tratamento. É comum que médicos realizem ajustes na dosagem ou mesmo considerem a interrupção do tratamento, caso sinais de nefrotoxicidade se manifestem. Além disso, é fundamental evitar a combinação do Foscarnet com outros medicamentos nefrotóxicos para reduzir a sobrecarga nos rins. Pacientes em tratamento com Foscarnet devem estar atentos a qualquer sintoma de deterioração renal, como dor lombar, redução na quantidade de urina ou inchaço, e informar imediatamente ao seu médico. Como prevenir danos aos rins se você precisar tomar esses medicamentos.
Prevenir danos renais ao usar medicamentos nefrotóxicos exige monitoramento regular da função renal, por meio de exames de sangue e urina, e a escolha de alternativas menos agressivas sempre que possível. Manter-se hidratado, seguir as doses prescritas e nunca se automedicar são práticas essenciais para minimizar os riscos. Ajustes simples na dosagem e uma comunicação aberta com o médico podem fazer toda a diferença na proteção da saúde renal. Como se diagnostica um dano renal? O diagnóstico precoce de danos renais é crucial e pode ser feito através de exames de sangue e urina, que detectam alterações na função dos rins. Exames de imagem, como ultrassonografia, e em casos mais graves, biópsias renais, ajudam a identificar anomalias e determinar a extensão do dano. Detectar esses problemas cedo permite tratar a condição antes que evolua para algo mais grave, como insuficiência renal crônica. Se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Estou deixando 2 vídeos na tela que tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá!